Olá pessoal, prontos para a nossa live sobre o Navaratri, festival dedicado às deusas no hinduísmo. Então, estamos aqui esperando vocês entrarem e a gente vai começar esse festival. Olá, Bruna, Yoga Life, pessoal chegando aqui. Penha, muito bom. Então hoje é um dia muito especial, muito auspicioso no hinduísmo, né? É um dos grandes festivais da Índia, o Navaratri, e é um festival extremamente importante para os hindus que leva a sério a espiritualidade, né? Claro que existe hindus de todo tipo, do jeito que tem brasileiros de todo tipo, né, e pessoas de várias religiões aí de todo tipo, mas o importante é que aqueles que realmente levam a sério a espiritualidade, esses 9 dias do Navaratri são 9 dias extremamente importantes, né? Então hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre esses 9 dias, né? Passar para vocês algumas informações do que é o Navaratri, como é que a gente sabe quando é que vai acontecer, né? E além disso, o que a gente pode fazer nesses 9 dias, né? O que a gente poderia fazer para entrar nessa vibração, aproveitar essa vibração tão especial desses 9 dias, tá bom? Então, essa é a ideia da nossa live de hoje. Entrou Rosana, Rosane, Camila, bastante gente chegando aí. A gente vai ter também uma pequena meditação no final do Navaratri, e é uma meditação muito bonita, né? Um dos melhores Navaratris que eu passei foi quando eu estive na Índia, né, participando de um curso com a minha guru, e foi muito especial estar lá com ela e hoje poder dividir um pouco daquilo que a gente aprendeu por lá, né? Então, essa é a tônica da nossa live de hoje. Deixa eu só pegar minha água aqui que eu esqueci. Muito bom, vamos lá então. Bom, a data do Navaratri, desse festival, na Índia tudo tem várias maneiras de se fazer, né? Então, os meses na Índia tem vários nomes. Ele pode, esse mês que a gente está, pode chamar Puratasi, Bhadrapada ou Sharadapada, tá? Então, pode ter esses nomes todos, ok? Vamos falar Sharada, que é um nome um pouco mais fácil, tá bom? Fica entre setembro e outubro, então o Navaratri ele acontece entre setembro e outubro, e ele vai do primeiro dia da quinzena clara da lua, né? O Pratama, e ele se estende por 9 noites. Tá? A quinzena clara da lua é depois da lua nova, então ontem foi lua nova, hoje é o primeiro dia depois da nova, e o Navaratri esse ano vai até o dia 12 de outubro, ok? Então são 9 noites, a gente conta as noites. Em algumas tradições se celebra também o 10º dia, né? Então o dia 12 de outubro vai ser o Vijaya Dashami. Dashami significa 10º dia e Vijaya significa vitória. Então é o dia da vitória, tá? E portanto é um dia extremamente especial, considerado o dia em que Durga teve vitória sobre os demônios contra os quais ela estava lutando, né?
E eles dizem que é um dia muito auspicioso para você começar qualquer coisa que você queira, né? Pode ser uma prática espiritual, uma sadhana, ou pode ser algo material, começar um negócio, enfim, né? Aquilo que você começar nesse dia tende a ser extremamente bem sucedido, tá? Bom, vocês perceberam já que eu estou resfriado aqui, né? Estou com uma virose aqui e estou com o nariz meio entupido. Então, por isso essa voz maravilhosa hoje para fazer live. Mas não me deixaram quieto. Eu falei para a Ju, ó, você que vai ter que fazer a live. Ela falou, não, de jeito nenhum, pode fazer você mesmo. Brincadeira, gente. Adoro fazer, né? Então, vamos lá. O Navaratri, ele acontece no momento de transição da natureza, né? Nós temos 5 Navaratris espalhados pelo ano. 2 deles são os principais, né? O de março e esse de setembro e outubro, tá? O mais importante deles é esse agora de setembro e outubro, porque na Índia ele celebra a transição entre o período de verão para o período de outono, desculpa, para o período de inverno. Eu sei que a gente está entrando na primavera, eles estão entrando lá no outono, mas outono já começa a esfriar bastante. Então é um período que eles dizem que já estamos indo para o inverno, já está a caminho do inverno, né? Então são esses 2 períodos de transição, um quando para eles é primavera, né, em março, e outro quando para eles é o outono e eles estão indo para o inverno, né? Aqui no hemisfério sul é tudo o oposto, a gente está entrando na primavera agora, tá? Mas o que tem de importante nesse período? É um período de transição, é um período que a natureza está extremamente turbulenta, né? Os movimentos todos na natureza estão em turbulência, e porque está acontecendo uma transição. Transição significa não estabilidade, né? A gente está saindo de uma fase em que a natureza estava mais estável, estamos indo para uma fase que a natureza vai passar por esse rebuliço e lá na frente chega o inverno, né, para eles, e a gente vai estar de novo na estabilidade, né? Então esse período de transição que é um período, né, de turbulência, de muita coisa acontecendo na própria natureza, tá? Da mesma maneira na vida da gente, a gente percebe em muitos momentos algumas transições, a gente sente aquela turbulência acontecendo na vida e a gente precisa, né, aguardar esse momento em que as coisas vão se estabilizar, mas também usar toda a energia que a gente tem para vencer essa transição, para nos mantermos razoavelmente estáveis, né? E é isso que a natureza faz também. Então, nesse período de transição, a natureza coloca todo o prana, toda a energia que ela tem, ela coloca à disposição para que, né, a natureza esteja mais viva e aí a gente consiga passar, ela consiga passar por esse período de turbulência com mais vivacidade, tá? Então, essa também é uma coisa importante no Navaratri, tem mais energia rolando, a gente tem mais energia disponível para fazer as transições que a gente precisa fazer na nossa vida, né? Aproveitar os 9 dias do Navaratri para refletir sobre essas transições, planejar aquilo que a gente quer lá na frente, né? Usar essa energia toda que já está na atmosfera ajuda muito, faz a gente ser bem sucedido para qualquer coisa que a gente decida fazer, ok? Então, o Navaratri marca esses períodos de transição para a natureza, né? E a gente tem esse prana a mais, esse prana extra para realizar as nossas próprias transições,
O Navaratri, ele celebra Devi, né? Devi significa deusa, é um termo genérico, Devi. A gente pode falar Durga Devi, a gente pode falar Gauri Devi, Lakshmi Devi, Saraswati Devi, né? A deusa Saraswati, a deusa Lakshmi e tal. Mas além de ser um termo genérico, Devi também representa esse poder do feminino, né? E ela é a conjunção das 3 deusas principais do hinduísmo. Ela é a conjunção de Durga, de Lakshmi e de Saraswati, né? Eu sempre falo que Durga, Lakshmi e Saraswati, elas são como que os aspectos da mãe, né? Elas representam a mãe divina. Então, Durga é o aspecto protetora, né? Aquela mãe que protege os seus filhos, né? Qualquer animalzinho, qualquer mãe animal, ela vai proteger os seus filhos. Pode ser uma coelhinha toda fofinha, se você mexer com os filhotes dela, ela vai te morder, ela vai proteger os filhotes do jeito que ela puder, né? Então, Durga representa esse aspecto da mãe protetora. Lakshmi é a mãe que provê, é a mãe que dá o alimento, é a mãe que se preocupa com as necessidades dos seus filhos, né? O que é que eles precisam? Eles precisam de casa, eles precisam de alimento, eles precisam de roupas confortáveis, eles precisam, enfim, de beleza para viver bem. A gente não vive bem só com o básico, com comida e água, né? A gente pode ter outras coisas que nos traz sensações agradáveis. Então, Lakshmi é aquela que provê, né? Por isso é a deusa da beleza, a deusa da prosperidade e tudo mais. E Saraswati é o outro aspecto da mãe que representa a mãe que educa, a mãe que ensina, a mãe que dá sabedoria, né? Então, Saraswati, ela vai ter essa função de educar os filhos, de trazer a sabedoria para os seus filhos, né? Então a gente tem essas 3 deusas que representam aspectos de uma mesma figura, aspectos da Devi, né? Ou da Mãe Universal, né? E é legal aí a gente pensar que a gente precisa de 3 deusas para dar uma mãe, né? Para a gente ver como as mães são importantes, quantas funções que elas têm na vida da gente, na vida dos seus filhos, né? Então, em muitas tradições a gente vai ver que vão se celebrar essas 3 deusas, tá? Durga, Lakshmi e Saraswati. Os 3 primeiros dias para Durga, as 3 outras noites para Lakshmi e as 3 últimas noites para Saraswati, tá? Lá no ashram que a gente frequenta, normalmente eles celebram Durga, eles falam de Durga. Essas 9 noites representam a batalha que Durga teve com o demônio Mahishasura, né? Durante 9 noites para vencê-lo e derrotá-lo na 9ª noite, tá? Então, em outras tradições, a gente vai ver que vai se celebrar as 9 Durgas. Então tem 9 aspectos de Durga. Aliás, hoje acho que a Rosane postou lá no Insta da Aliança as 9 deusas, né? Os 9 nomes de Durga que a gente referencia em cada um dos dias, tá? Num sentido simbólico, essas 9 noites, essa luta... Bom, deixa eu contar um pouco da batalha de Durga com Mahishasura. Sempre na Índia tudo tem muitas versões, tá? Então vocês vão encontrar versões diferentes dessa resumida que eu vou te contar. Mas um dia tinha esse demônio, Mahishasura, e lembrando que demônio na Índia não é o demônio, né, como a gente fala na nossa cultura, de chifrinho, não sei o que, né? O demônio são apenas seres de energia inferior, né? Seres com tendências inferiores, que são levados pelas suas tendências menos positivas, né? São pessoas repletas de ódio, de ignorância, de raiva,
tá? Então surgiu um demônio chamado Mahishasura, né? E esse demônio estava fazendo uma grande destruição. Os deuses todos lutaram contra ele, mas ninguém conseguia vencer esse demônio. E então eles perceberam que eles precisavam invocar a força do feminino. Então cada um desses deuses chamou a sua Shakti, né, a sua energia. Shakti significa energia. Então cada um deles chamou a sua energia, a sua Shakti, o seu poder, na forma das suas esposas, e pediu que elas cuidassem desse demônio. Então aparece Durga, Lakshmi e Sarasvati, e elas se fundem numa só, né? E ela recebe as armas de todos os deuses, né? Então cada um dos deuses foi dando uma arma para elas. Então quando a gente vê uma estátua de Durga, ela normalmente está assim, montada no tigre e com várias armas, uma espada, uma trishula, um machado, né? Tem aspectos de Durga em que ela tem 10 armas diferentes, tá? E então ela recebe todas essas armas dos deuses e ela sai para a batalha. Bom, não preciso falar que ela é uma deusa e que ela é belíssima, né? A beleza é a qualidade intrínseca daquilo que é divino. Então ela se manifesta diante de Mahishasura e obviamente ele fica apaixonado por ela, né? E ele vai e diz para ela que quer se casar com ela. E Devi diz para ele: bom, tá bom, eu me caso com você se você me vencer em batalha, né? Ela tinha que arrumar um argumento para poder lutar. Mahishasura dá risada e diz: mas você é uma mulher, né? É claro que eu te venço em batalha. E ela diz: bom, então vem, né? Essa é a proposta, você me vence e eu me caso com você. Então Mahishasura começa a investir sobre ela e vê que ela era muito mais poderosa do que parecia, né? Essa luta prossegue durante 9 noites. Mahishasura, ele assume formas infinitas, né? Ele vai mudando de forma para lutar contra ela, né? Algumas versões diz que quando ela fere ele com uma das armas, o sangue que cai dele, né, se transforma num outro Mahishasura. E aí ela tem que lutar com 2, então ela acaba percebendo que ela não pode atacá-lo com as armas para que, né, não derrame sangue, ela tem que vencê-lo de alguma outra maneira. Mas enfim, a luta vai indo durante esse tempo todo e ele assume a forma de um búfalo e com essa forma de búfalo é que ela consegue matá-lo, né? A gente vê muitas imagens de Durga matando o búfalo com um tridente, tá? Mas tem uma versão da história que diz que ela percebe que ela não podia usar as armas e que por distração, né, por acaso, ela toca o dedo do pé no Mahishasura. Ela tem um contato com ele e aí ele cai fulminado pelo poder do toque dela, né, mostrando que ela em si era muito mais poderosa do que qualquer arma que ela usava, né? Então, é muito bonita essas histórias mitológicas, né? E elas trazem ensinamentos para a gente, né? E ela mostra principalmente essa história dessa eterna luta do bem contra o mal, né? E o que é o bem e o mal? Por que o ser humano é tão ficcionado nessa ideia do bem e do mal? Porque nós percebemos essas tendências dentro de nós, né? Quantas vezes a gente queria
fazer uma coisa que a gente considera que não é muito certo, mas que mesmo assim a gente queria fazer, né? Os nossos desejos nos levam numa direção, mas uma parte de nós diz, não, isso não é correto, né? Ah, eu queria pegar aquilo que é do outro, eu podia ir lá naquela loja e simplesmente roubar tal coisa, né? Porque eu desejo aquela coisa, mas dentro de nós tem a ética que diz, não, isso não é correto, né? Então, essa ética representa o nosso lado bom, né? Representa os nossos princípios, mas os nossos desejos, principalmente quando eles não estão controlados, né? Eles representam esse nosso lado animal, esse nosso lado Ashura, né? Esse nosso lado demônio, tá? Então, nós trazemos dentro de nós essas duas tendências. E o Navaratri vai ser justamente essa ocasião onde a gente tem uma energia extra para lutar com os nossos demônios, para vencer os nossos demônios, né? Então, a gente, durante essas 9 noites, a gente vai também transitar, né, entre as noites escuras pelas quais a gente tem que passar para chegar à nossa iluminação, né? Como se o nosso Atman fizesse esse caminho, né, da escuridão até a iluminação que vem lá no Vijaya Dashami, no 10º dia, né? Então, o Navaratri representa essa grande jornada do ser humano que, infelizmente, não dura só 9 noites, normalmente, né? Dura talvez algumas encarnações, né? Ou muitas encarnações, até que a gente consiga vencer, né, esse nosso lado negativo e possa realmente se tornar o ser iluminado que a gente já é, que a gente precisa reconhecer que a gente é, né? Então, esse é o simbolismo do Navaratri, essa transição pela noite escura da alma até que a gente chegue na iluminação. Então, é uma ótima oportunidade o Navaratri para a gente descobrir mais sobre a gente mesmo, para a gente refletir onde é que a gente pode se tornar mais divino, né? Claro que a gente não pode se tornar mais divino, mas onde é que a gente pode assumir o nosso lado divino, né? Como é que eu faço para trazer à tona esse meu lado divino um pouquinho mais, né? A cada vez, a cada dia a gente conseguir ir um pouquinho mais ali nesse trabalho, porque obviamente isso não é de uma hora para outra. Como é que eu consigo vencer todos os meus desejos no estalar de dedos? Não é possível, né? Então, a gente precisa ir olhando para a nossa vida e vendo onde é que eu posso agir melhor, né? Onde é que eu poderia ter feito diferente? O que eu poderia ter feito diferente nessa situação? Eu costumo brincar que eu sou uma pessoa muito compassiva comigo mesmo, né? Quando eu faço alguma coisa que não é legal, aí eu paro e reflito sobre aquilo e penso, bom, o que eu teria feito nessa circunstância? O que seria adequado fazer, né? E é isso que vai nos direcionando. Eu me lembro de uma vez que foi muito engraçada a história toda. Eu estava indo para dar aula, estava atrasado, tinha que pegar o metrô para chegar na escola, ia chegar atrasado, e aí eu estava descendo a escadaria para entrar no metrô e tinha uma menina com uma mala imensa na minha frente. Ela estava travando a escada toda por causa daquela mala que ela não conseguia carregar direito, né? E ela lá descendo e todo mundo atrás dela, né? E eu puto da vida falando, gente, essa menina tinha que aparecer aqui com essa mala agora, né? Pelo amor de Deus, desaparece, some, né? Eu preciso chegar para dar aula. E aí eu me dei conta disso, falei, puxa, mas eu poderia ajudá-la com a mala, né? Ela ia descer mais rápido a escada e ia liberar o fluxo para todo mundo, né? Não deu tempo, a hora que eu tive essa ideia, ela tinha acabado de descer a escada. Mas ficou isso na minha mente, né? Que eu poderia ter tido uma atitude mais proativa, era só pegar de um lado da mala, ajudava ela a descer rapidinho e liberava o fluxo para todo mundo,
né? Então você percebe, são pequenas coisas que a gente pode ir mudando dentro de nós, construindo uma estrutura dentro de nós para realizá-las, para colocá-las em prática e poder realmente nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais que expressam mais a sua divindade, né? O divino dentro de si. Então, o Navaratri é um período para a gente buscar autoconhecimento, para a gente reconhecer nossas tendências negativas, porque o primeiro passo é reconhecer, né? E a gente procurar dar força para as nossas tendências positivas, para aquelas qualidades que às vezes a gente já tem, só que a gente não percebe que tem e aí não manifesta conscientemente, ou muitas qualidades que a gente sequer sabe que a gente tem. Então, é um período muito legal para a gente refletir sobre isso e trazer à tona esse nosso lado mais divino. Tá? Devi, essa deusa, né, essa divindade, ela pode ser percebida em tudo que está à nossa volta, mas ela se manifesta em especial na beleza, através da beleza. A beleza é um veículo de Devi, né? É como se a beleza nos desse um gostinho do que é divino, né? Então, quando a gente vê algo muito belo, quando a gente vê uma flor, né? Quando a gente vê uma paisagem estonteante, quando a gente vê uma pessoa muito, muito bonita, aquilo nos traz o senso do divino, né? E é um aroma, né? E aí a gente vai se tendendo mais a essa direção do divino. Sempre que a gente tem essa pequena experiência do divino, a gente acaba reconhecendo, estando mais perto do divino, tá? Então, a beleza é aquilo que captura a nossa mente, né? Quando você vê uma coisa muito bonita, você não quer parar de olhar, né? Eu até hoje saio aqui na varanda, a gente tem uma paisagem maravilhosa aqui no sítio, saio na varanda, fico meio sem ar, assim, de olhar para essas montanhas tão lindas, para esse lugar tão lindo que a gente está tendo a bênção de viver agora, né? Então, isso nos aproxima do divino, esse senso da beleza, né? Existe uma linha do tantrismo, e o Tantra, ele é uma das filosofias, né, na Índia que é devotada a Shakti, ao poder feminino, né, em todas as suas manifestações. Então, tem uma linhagem do Tantra que chama Samaya Tantra, né? E Samaya Tantra ele nos dá essa ideia de que tudo que existe à nossa volta, Sama, né? Sama é tudo, tá? Tudo que existe à nossa volta é divino, né? A gente reconhecer que o divino está em tudo, tá? Então, o Samaya Tantra, ele nos ensina que nós somos Devi, né? Tudo que está à nossa volta é Devi, né? Porque nós somos manifestação dela, tá? Em última análise, Devi é a criadora, né, do céu e da terra. Então, não é possível você olhar para a natureza e não ver a Devi ali presente também, tá? No Samaya Tantra, essa noção fica muito, muito clara, né? De a gente perceber que tudo à nossa volta é parte do divino, tá? Porque tudo à nossa volta também está repleto de beleza. Até mesmo quando a gente não vive num sítio maravilhoso, né? Eu morei 60 anos em São Paulo e eu sempre encontrava beleza. Nessa época do ano, imagino que já tem ipê florindo por aí, né? Aqui em Extrema tem um monte já de ipê florindo. Então, a gente sempre encontra beleza em todos os lugares, basta a gente ser capaz de olhar, né? E de reconhecer, tá?
Então o Samaya Tantra ele vai dizer para a gente isso, que nós somos o divino, né? Talvez a melhor forma de a gente celebrar o Navaratri, né, seja a gente reconhecendo na natureza a presença de Devi, né? Não só na natureza, mas tudo à nossa volta, né? Na natureza, nos animais, né? Nas pessoas que vivem à nossa volta, na graminha que está crescendo ali na calçada, né? Nada disso estaria ali, nada disso existiria, estaria se desenvolvendo, se não fosse por essa força da natureza, que em último estágio é Devi, né? Então é essa Devi se manifestando em tudo, fazendo até a graminha crescer ali na natureza, tá? Então, reconhecê-la em tudo é uma grande maneira de celebrarmos o Navaratri. Claro que existem ritos mais específicos, então na Índia, nesse período, principalmente na região de Calcutá, que é Kolkata é uma cidade devotada a Devi, né, a Kali especialmente, então eles constroem estátuas imensas, feitas de cerâmica com palha, né? E decoram, assim, é belíssimo, né? A maneira que eles preparam isso tudo. Essas estátuas são reverenciadas com mantras, com oferendas, com pujas, né? Então tem várias maneiras de a gente fazer esses rituais, né? Uma maneira bem simples é a gente cantar os mantras, né? Qualquer mantra para Durga ou para Devi, né? Ou para Lakshmi ou para Sarasvati, aquele mantra que você conhecer é o suficiente, né? A gente pode fazer algo simples. Existem práticas avançadas, claro. Por exemplo, eu gosto de, no Navaratri, cantar o Saundarya Lahari, que é um texto, é esse texto que eu fui aprender na Índia quando eu passei o Navaratri lá. Então é um texto muito bonito de Shankaracharya, né? Falando sobre Devi e descrevendo, ele tem uma visão de Devi, ele descreve detalhe por detalhe daquilo que ele está vendo, toda a beleza, toda a plenitude que é Devi, né? E, enfim, é um texto que contém muita sabedoria, ele é associado com yantras, né? Com símbolos, para cada verso tem um yantra específico, enfim, é um texto muito bonito. Então, quando eu posso, eu canto o Saundarya Lahari durante o Navaratri. Existem práticas até melhores do que essa, né? Enfim, o importante é a gente fazer aquilo que a gente pode, né? Aquilo que a gente consegue. Para quem não sabe o que é yantra, os yantras são esses símbolos aqui. Esse é o Shri Yantra, tá? É um dos símbolos de Devi. Então, é como se esse yantra concentrasse ali toda a energia de Devi, né? É como se, quando você reverencia um yantra, é a mesma coisa que você reverenciar uma mandala, uma estátua, né? Então, mandala são essas formas tridimensionais, tá? Que a gente olha e diz, é uma mulher com um leão, cheia de braços, com armas e tal. Tudo isso, na verdade, são símbolos do inconsciente que os rishis, os sábios, trouxeram à tona e deram uma forma, né, para que a gente possa acessar esse poder, tá? Na verdade, quando a gente fala desses deuses, a gente está usando uma maneira de acessar o nosso inconsciente, tá? Então essas figuras, essas estátuas dos deuses hindus, elas são símbolos para o nosso inconsciente
e nem sempre esses símbolos fazem sentido, né? Durga com 10 braços, com várias armas, não é uma coisa que faz sentido, né? A gente não conhece nenhum ser humano com 10 braços, né? A gente não tem uma referência disso na vida real para a gente poder compreender. Então, essas estátuas, esses yantras, eles são símbolos que vêm do nosso inconsciente. Quem costuma me seguir, eu já falei várias vezes, né, que nós devíamos ser chamados, ao invés de Homo sapiens, a gente deveria ser chamado de Homo simbólicos, né, porque nós somos seres extremamente simbólicos, né? A nossa mente funciona através de simbolismos, tá? Então o símbolo é uma coisa vital para nós seres humanos e a gente usa símbolo absolutamente em tudo, o tempo todo, né? Os casados usam uma aliança no dedo que, vamos combinar, é só um anel, não presta para nada, né? Mas ele simboliza que você está junto de uma outra pessoa, né? Hoje em dia o povo não faz mais, não põe mais aliança, mas tatua o nome do marido ou da mulher no braço, né? E, enfim, cada um arruma as suas maneiras, os seus símbolos, né? Nós somos extremamente simbólicos. Então, os sábios indianos, eles foram capazes de canalizar esses símbolos que são necessários para o nosso inconsciente se desenvolver, né? São necessários para que a gente evolua como ser humano, e eles canalizaram isso na forma de estátuas ou de yantras, tá? Então a gente pode basicamente durante esses 9 dias cantar mantras, que é uma outra forma de a gente se conectar com essas energias do nosso inconsciente. Se você não souber mantra nenhum, né, você pode ir para o mais simples de todos, o mantra para Durga, que na verdade é uma sílaba, né, é o Bidya de Durga, que é Dum, tá? D-U-A-U-M, tá? Dum. Então é um símbolo de Durga. Você poderia simplesmente se sentar e fazer, por exemplo, 108 vezes Dum, 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 repetir várias vezes esse mantra, tá? Se você tiver um cordão de contas, uma japamala, você conta ali 108 vezes, tá? Existem muitos mantras, quem costuma seguir a gente conhece aí alguns. Um mantra bem poderoso também são os 32 nomes de Durga, né? Om Durga, Durgati Shamani, Durga Padvini Varini, Durga Machedini, e assim vai, né? A gente recita os 32 nomes dela, tá? É um mantra também bem legal, bem poderoso, tá? Mas eu gosto da simplicidade. Então, quando a gente esteve lá em Rikya, a Swami Satsang falou isso, que o ritual mais efetivo que você pode fazer no Navaratri é reconhecer o divino em tudo que está à sua volta, né? É olhar para as coisas, para as pessoas, para os animais, até para as coisas inanimadas e reconhecer o divino ali diante de você, tá? E aí ela nos deu uma tarefa durante aqueles 9 dias. Ela falou, reconhecer o divino fora, às vezes não é tão difícil, mas e reconhecer o divino em você? Você é capaz? Né? E aí é que pega muita gente, aí é que abala, né, as nossas estruturas, porque até reconhecer o divino no nosso animalzinho, no lobinho, né, na árvore, nas montanhas, tá fácil, né? Agora, parar, olhar para a gente e reconhecer, não, eu também sou divino, né? Porque eu também fui criado por Devi, né? E não tem como Devi criar algo que não seja divino, que não seja da mesma qualidade que ela, né? Não tem como uma mangueira dar abacaxi, mangueira só dá manga, né? E pé de abacaxi só dá abacaxi, nunca vai dar manga.
Então, aquilo que é divino só dá o divino também, tá? Então, reconhecer o divino em tudo e reconhecer o divino em você. Então, esse era o nosso trabalho lá durante aqueles 9 dias em Ríquia, né? E todo dia ela cobrava da gente. Ela falou, e você, está se sentindo divino hoje? Né? Como é que vocês estão se sentindo hoje? Vocês estão se sentindo divinos? Né? Então, é muito legal isso no Navaratri, quando a gente acorda durante esses 9 dias e quem sabe durante o resto da nossa vida a gente dizer, eu estou me sentindo divino hoje? O que eu posso fazer para me sentir um pouco mais divino? Né? De que maneira eu posso trazer à tona esse divino em mim, não daqui, sei lá quando, não quando eu me iluminar, hoje, agora, aqui, né? E um dia ela falou, hoje eu resolvi que eu quero reverenciar Devi em mim, cuidando de Devi em mim, né? Já que eu sou Devi, eu quero cuidar de mim também, né? Porque se a gente fosse receber Devi na nossa casa, ou se a gente fosse receber alguém muito importante, né? Pensa aí quem é muito importante, né? Para você. Se fosse receber uma pessoa muito importante, o que é que você faria? Como é que você cuidaria dessa pessoa? Você ia dar o melhor quarto, a melhor cama, né? Você ia oferecer o melhor banheiro com chuveiro gostoso, com água boa para ela se banhar, né? Fazer uma comida agradável, né? Então, a ideia é que a gente receba Devi dentro de nós dessa maneira também. E se eu sou Devi, por que eu não vou me oferecer essas coisas boas e coisas que eu preciso, né? Então, por exemplo, a gente pode oferecer como sadhana no Navaratri, cuidar mais da gente, né? Então, pelo menos nesses 9 dias eu vou praticar Yoga Nidra, relaxamento todos os dias, se eu estiver cansado, né? Ou se eu estou precisando de mais energia, eu vou fazer Surya Namaskar todos os dias, né? Ou se eu estou precisando arejar, precisando passear, então todo dia eu vou dar uma volta na pracinha, uma volta aqui na estrada, na montanha, né? Enfim, eu posso perceber como é que eu cuidaria de Devi em mim hoje, né? O que é que Devi em mim está precisando agora, e aí eu poderia oferecer isso como meu sadhana de Navaratri, né? Para trazer esse divino à flor. Quando eu falo, eu vou fazer Yoga Nidra para mim, não é uma coisa egoísta, né? Eu não estou pensando só em mim, eu estou pensando em trazer à tona aquilo que é divino, porque ao estar mais relaxado, eu vou ser capaz de manifestar esse divino e vou beneficiar tudo que tiver à minha volta, né? Então, cuidar de você é um dos aspectos, né, do Navaratri. Aliás, eu estava vendo uma coisa bonita quando estava preparando a live, que a palavra Ratri significa relaxamento profundo, né? Descanso profundo. Ratri é o nome para noite, tá? Navaratri significa 9 noites. Mas noite significa esse relaxamento profundo, esse descanso profundo, né? E quantas vezes a gente não se permite descansar, não se permite ir nessa profundidade do descansar para poder no dia seguinte trazer à tona o nosso potencial, trazer à tona, né, aquilo que é divino em nós, né? Olha aí, o Daniel entrou na live. Estou vendo todos vocês, tá, gente? Então fica aí essa proposta, né, de a gente, durante esses 9 dias, procurar nos sentir divinos. Quem é que está se sentindo divino aí? Bota um coraçãozinho aí para eu saber se tem alguém que já está se sentindo um pouco mais divino agora, né? Bota aí os coraçõezinhos para a gente se comunicar aqui. Tem os coraçõezinhos subindo, então vocês já estão entrando na vibe do Navaratri,
né? Já estão trazendo à tona aí esse divino, já está começando, né? Claro que é um processo, a gente tem 9 noites para fazer isso, né? Então, mas se a gente se sentir um pouquinho hoje, isso já vai ser muito positivo, né? Bota lá uma coisa qualquer no seu espelho no banheiro ou do lado da sua cama para você se lembrar amanhã de acordar e se perguntar como é que eu estou hoje, como é que eu estou me sentindo, estou divino, né? Eu estou expressando o divino. Então, isso é muito legal. E quando a gente fez esse curso lá, todo dia ela perguntava, né? E a gente olhava um para o outro assim, e foi crescendo aquela sensação, né? Foi muito poderoso. Então é legal a gente poder fazer esses pequenos exercícios que às vezes valem muito mais do que rituais complexos, né? Que a gente sequer conseguiria fazer aqui no Ocidente. A gente nem tem às vezes conhecimento suficiente para fazer os grandes rituais que são feitos por lá, né? Mas na simplicidade a gente pode fazer o nosso melhor e trazer o nosso divino à tona, tá? Muito bom, gente. Então, era isso que eu queria falar para vocês e queria então propor uma pequena meditação aqui para a gente celebrar e começar o Navaratri, tá? Para quem chegou depois, então, só relembrar aqui, o Navaratri é um festival que dura 9 dias, né? Um festival dedicado a Devi, ao divino, na forma do feminino, né? Na Índia, normalmente a gente celebra Durga, tá? Em algumas regiões, Durga, Lakshmi e Saraswati, tá? E a proposta é a gente reconhecer essa Devi, né, esse poder dentro de nós. Isso na Índia é tão claro, gente, é tão legal a gente poder perceber isso. Tem um outro mantra, né, que eu estava lembrando agora que a gente costuma fazer no Navaratri e que a gente reverencia a Devi dentro de todos os seres. O mantra diz: essa deusa que está presente em todos os seres na forma de Parará, eu reconheço essa deusa e saúdo, né? E o Parará, ele vai sendo preenchido. Então, essa deusa que eu reconheço em todos os seres na forma de inteligência, essa deusa que eu reconheço em mim e em todos os seres na forma do sono, né? Na forma da compaixão, né? Na forma, enfim, vai citando ali várias coisas, né? E isso vai levando a gente a perceber que tudo aquilo que está à nossa volta e todas as qualidades que a gente traz dentro de nós, não só qualidades também, os defeitos também fazem parte do que é divino, né? A gente só precisa do esforço para dar força para aquilo que é verdadeiro, que é bom, e procurar diminuir a tendência daquilo que é negativo dentro de nós, que a gente perceba como negativo, tá bom? Então, Malu, sim, inicia hoje o Navaratri, ele vai de 3 até a noite de 11 para 12, o dia 12 é Dashami, tá? Vijaya Dashami é o 10º dia, que é o dia da vitória, o dia, né, que Durga vence o demônio, né? Então é o dia em que o bem vence, né? O dia em que acaba a luta do bem contra o mal, tá? E o bem sai vencedor, tá? Muito legal esse ano, né? Eu ia comentar com vocês, esqueci, que o Vijaya Dashami, esse dia da vitória, né? Ele é dia 12 de outubro. Por coincidência, esse ano é dia de Nossa Senhora Aparecida, né? A nossa santa padroeira do Brasil, né? É legal a gente pensar nisso, né? A gente vai chegar lá no dia 12 com toda essa energia do Navaratri, né? Acho que vocês sabem disso, né? Eu não sou lá muito versado
nas tradições católicas, embora eu pratiquei o catolicismo há muito tempo, mas Nossa Senhora Aparecida é negra, né? Ela tem a pele negra, e parece que ela faz parte da tradição das Madonas Negras, né? Tem várias representações de Nossa Senhora como uma figura negra, né? E Durga também, ela tem esse aspecto, né? Muitos deuses na Índia são pintados ou de lilás ou de violeta, né? Mostrando que a cor da pele deles era uma pele escura, né? Então, um dos aspectos de Durga é Kali, né? Kali, ela é toda negra, né? Então, é legal a gente começar a fazer essas conexões aí, né? Muito bom, prontos para meditar? Se alguém tiver alguma dúvida pode colocar, depois da meditação posso responder mais uns minutinhos aqui com vocês, tá bom? Então vamos assumir uma postura de meditação. Se você estiver em algum lugar apropriado, que você possa se sentar de pernas cruzadas, colocar as mãos em Chin Mudra, o indicador lá na base do polegar, e as mãos sobre os joelhos. Faça isso, né? Aquiete-se um pouquinho. Se você não estiver no lugar apropriado, se for possível fechar os olhos apenas, já é suficiente. Então, aquiete-se um instante, respire profundamente. Deixe a sua respiração tranquila. E você vai imaginar na sua mente uma bela mulher. Devi. Imagine-a da maneira que você quiser. Imagine Devi com um rosto belíssimo, sereno, com roupas coloridas, vibrantes, repleta de joias belíssimas. Sinta que ela irradia uma luz divina. Ela é a fonte de tudo o que existe. Ela é o poder por trás de qualquer coisa. Ela é o poder que deu a vida a você, a mim e a tudo que vive nesse momento. A energia que permeia tudo. Visualize Devi. E visualize a mão dela repousando sobre sua própria coxa. Visualize essa mão divina, maravilhosa, repleta de luz.
agora, Devi move sua mão e coloca sobre você. Sinta a mão de Devi tocando o alto da sua cabeça. Sinta essa mão cheia de luz e transmitindo todas as bênçãos. A bênção da saúde, da prosperidade, do amor, Devi é aquela que nos dá tudo aquilo que é material, mas também aquilo que é espiritual. E entre todas essas bênçãos que Devi lhe oferece, que você recebe através da mão de Devi, ela lhe dá a bênção de reconhecer que você também é divino, que você também é divina. E dentro de você, nesse momento, cresce a sensação: eu sou Devi, eu sou Devi. Sinta essa sensação de divindade presente em você, em cada célula do seu corpo. Assim fechamos essa meditação cantando uma vez o mantra Om, bem prolongado. Inspire. A mão de Devi permanece sobre você durante todo o resto da sua vida. É que você se lembre a cada dia que você é ela. Assim nós vamos nos movendo, abrindo os olhos, respirando. Muito bom, retorne. Põe os coraçõezinhos aí para eu ver que você retornou da meditação. Calca o dedo aí no coraçãozinho, saber que não deixei ninguém para trás. Ah, voltou. Muito bem. Essa é uma meditação que você pode fazer durante esses 9 dias, simples, rápida, né? Claro, quanto mais tempo você tiver, você pode fazer mantras e tudo mais. Um outro mantra bem simples que a gente pode fazer é Om Durgaya Namaha, né? Om Durgaya Namaha. Então você pode repetir Om Durgaya Namaha,
Om Durgaya Namaha, Om Durgaya Namaha. Tá? Então, é uma maneira de a gente celebrar esses dias. Tá? Então, procure fazer essa prática de Navaratri, né? De se sentir divino todos os dias, de se sentir Devi todos os dias e de reconhecer à sua volta, né? Que o divino está presente em tudo. Essa é a prática mais importante e mais poderosa que você pode fazer no seu Navaratri, tá bom? Legal, gente. Ótimo estar aqui com vocês. Obrigado a Ju e ao pessoal da Aliança pelo convite, né? Poder estar aqui com todo mundo. Então, Hariom Tatsat, bom Navaratri para todos. Até dia 12, Vijaya Dashami, hein? Lá, bem poderoso, dia 12. Beijos, beijo, Manu, Silvia, Baga, aí, Daniel Braza, Arro Carvalho, Eva. Então, feliz Navaratri para todo mundo. Beijos.